Essa história já está bem datada, mas como as pessoas continuam falando sobre esse assunto, então eu resolvi gravar um vídeo para desmistificar de vez algumas questões. Sobre o que eu estou falando? No último dia 7 de novembro, mais uma vez, a filósofa Judith Butler veio ao Sesc em São Paulo, mas desta vez ela veio para falar sobre um assunto diferente. A Judith Butler foi convidada para palestrar num evento que foi intitulado Os Fins da Democracia. Só que desta vez ela teve uma recepção um pouco calorosa, diga-se de passagem. Fora Butler! Fora Butler! Fora Butler! Algumas pessoas reuniram-se em protesto na frente do Sesc, deu toda aquela confusão, esquerda-direita, que a gente já sabe. E, em sua defesa, Judith Butler teria feito a seguinte alegação, de que a sua palestra, na verdade, teria a ver com questões políticas e não com as questões de gênero. O que ela está falando nas entrelinhas é que a teoria queer, ou ideologia de gênero, como você preferir chamar, nada tem a ver com política. E esse discurso é o que muita gente tem usado para sair mais uma vez e, como sempre, em ataque contra o conservadorismo delirante e o fanatismo religioso do Brasil. O discurso que as pessoas usam é: as questões de gênero têm a ver com humanidade. O que as questões de gênero têm a ver com esquerda-direita? O que as questões de gênero têm a ver com política? Então tá bom. Eu vou responder para vocês o que as questões de gênero têm a ver com política. Para começar a nossa conversa e fazer com que você entenda bem essa questão, eu quero que você se recorde de uma situação que serve bem de ilustração para o que a gente vai tratar nesse vídeo. No último mês de outubro, no Dia das Crianças, a ONU lançou em rede nacional uma campanha fazendo um comunicado urgente aos pais, orientando-os a fazerem recall de todas as brincadeiras que alimentassem clichês ou estereótipos de gênero. Comunicado urgente para pais e mães. ONU convoca pais e mães a fazerem recall de todas as brincadeiras que reforcem clichês sobre gênero, com o objetivo de ressaltar a importância da experiência e do desenvolvimento das crianças. A alegação que eles usaram é que as crianças deveriam ter o direito de brincar livremente. Como alguém que lida com crianças, eu concordo plenamente que as crianças têm o direito de brincar livremente. Ou seja, elas têm o direito de brincar daquilo que elas gostam de brincar. Acontece que há uma contradição óbvia e ululante nessa propaganda que ou as pessoas não viram ou fingiram que não viram. Essa contradição está nessa palavrinha que a ONU usou, recall. Se você for procurar aí na sua internet, você vai perceber que recall é uma palavra muito utilizada no meio comercial para caracterizar a prática de algumas empresas de recolherem alguns produtos que porventura possam apresentar algum tipo de defeito. Ou seja, o que a ONU na verdade estava sugerindo aos pais era que eles não dessem a seus filhos naquele Dia das Crianças quaisquer tipos de brinquedos tipicamente de meninos ou brinquedos tipicamente de meninas. Por quê? Para não alimentar os clichês de gênero. Por que eu estou usando essa expressão brinquedos tipicamente de meninos e brinquedos tipicamente de meninas? Porque, diferentemente do que a mídia está tentando te convencer, existem sim brinquedos característicos de meninos e existem sim brinquedos característicos de meninas. E quem é que define isso? É a sociedade que empurra, que força as crianças a gostarem de algo que elas não gostam goela abaixo? Bom, se isso for verdade, isso tem que valer para outras espécies também. Afinal, acreditando você ou não na teoria da evolução, você precisa concordar comigo que entre os mamíferos, entre os animais mais complexos, mesmo aqueles que estão fora do nosso ambiente cultural, das nossas influências patriarcais e tudo mais, os filhotes têm o hábito semelhante aos humanos de brincarem entre si. Agora, será que essas brincadeiras típicas de um sexo ou de outro são meras pressões culturais para alimentar os clichês de gênero? Não parece ser. Dá uma olhada nessa pesquisa aqui.
Essa pesquisa foi publicada há mais ou menos 7 anos na revista Current Biology, que mostra que provavelmente são bases genéticas para as preferências por algumas brincadeiras que aparecem já nos filhotes desses animais, que denota uma correlação entre preferências e sexo biológico. Ou seja, meus caros, a contradição óbvia e ululante que existe nessa propaganda da Omo é a seguinte: ou você orienta os pais a não darem a seus filhos brinquedos X ou Y para evitar que sejam alimentados os clichês de gênero, ou você defende que as crianças têm o direito de brincar livremente. Porque, como a experiência empírica com crianças mostra e a biologia prova, há sim a forte possibilidade das meninas brincarem usualmente de boneca e os meninos usualmente brincarem de futebol, porque gostam de brincar dessa forma. E aí? O que é que você faz? Provavelmente você faz exatamente como fez a atriz Thaís Araújo, que é justamente para evitar alimentar essas construções sociais que aprisionam a mulher em estereótipos de dominação do patriarcado, se recusou a dar uma boneca ou qualquer outro tipo de brinquedo de menina para sua filha, deixando-a à mercê apenas dos brinquedos de menino do filho mais velho, e que praticamente teve uma síncope quando a menina com 1 ano de idade pegou uma boneca saída sabe-se lá de onde, como ela mesma diz, e sem qualquer tipo de coação, qualquer tipo de influência externa, pegou a boneca no colo e começou a ninar. E, pelo que nós estamos vendo, a Omo e outras empresas, programas da mídia e o próprio governo também querem que você faça esse tipo de coisa. Agora, a pergunta que a gente tem que se fazer é: por que essa paranoia com os brinquedos das crianças? Para responder a essa pergunta, eu vou recorrer à própria fala que a Thaís Araújo usou no post que ela fez no Instagram falando sobre isso. Aqui no post que a Thaís Araújo fez sobre esse assunto, ela fala o seguinte, eu separei um trecho aqui para ler para vocês. Ela diz assim: parece piada que minha filha haja de maneira tão contrária a tudo que eu acredito, mais ainda de maneira contrária a tudo que prego no meu dia a dia, a tudo que acredito que seja uma construção social das mais cruéis que segregam meninas e traçam para elas um único e fatídico destino, a tudo que fuja do roteiro traçado por essa construção que seja carregado de culpa e julgamentos. Não acredito, melhor dizendo, que existam brinquedos de menina ou de menino. Ou seja, essa é a crença dela, né? Thaís Araújo, a questão é a seguinte, não parece piada o fato da sua filha gostar de brincar de brinquedos usualmente de menina. O que parece piada é ver que, mesmo com todas as evidências que contrariam as ideologias que estão se insinuando na sociedade, angariando diversos adeptos, as pessoas continuam alimentando essas histórias e negando veementemente tudo aquilo que prove o contrário. Porque aqui você percebe no post que ela procura ainda motivos para explicar essa preferência da filha. Olha, a boneca pode ser por influência, por estar imitando o que eu fazia com ela, mas e as panelinhas, mas e os outros brinquedos? Ela brinca assim porque ela gosta, porque é a biologia se impondo naturalmente. Não é uma construção social. Agora, se você reparar bem, essa expressão construção social, ela tem aparecido constantemente na mídia, constantemente nas páginas do Facebook, o tempo todo as pessoas falando que tal coisa é uma construção social e uma hora a ciência é uma construção social, a infância é uma construção social e, pelo que nós estamos vendo aqui, o discurso da Thaís Araújo está em consonância com o discurso da Omo. Ela se recusou a dar esses brinquedos tipicamente de meninas para sua filha para não alimentar esses clichês de gênero. Por quê? Porque na visão dela
não é o fato da filha dela ser uma menina que faz com que ela tenha essas preferências por brinquedos X ou Y. Ela acredita ser exatamente o contrário. Ela acredita que é justamente o fato das pessoas darem brinquedos X ou Y para as crianças que já constrói nelas uma identidade sexual. Ou seja, isso aqui é ideologia de gênero nua e crua. E era exatamente isso que a OMO estava querendo ensinar para suas crianças. É isso que a OMO estava querendo instar os pais a cultivarem dentro das suas casas na criação dos seus filhos. A ideia que está embutida aqui é de que o indivíduo nasce neutro e que a sociedade constrói este indivíduo para ser menino ou menina. Agora, se meninos ou meninas são construções sociais, alimentados por esses brinquedos que induzem a esses clichês de gênero, quando eles se recusam a dar esses brinquedos que alimentam essas construções sociais, o que é que eles estão querendo fazer? Desconstruir. Desconstruir o quê? Presta atenção nessa propaganda da Axe aqui. Nem homem, nem mulher, mas pessoa. Ou seja, o que essas pessoas estão querendo desconstruir é, na verdade, a própria noção de sexo biológico. Agora, mais uma vez eu pergunto, por que essa obsessão em acabar com a noção de sexo biológico? Por que essa obsessão em querer fazer com que todo mundo seja tratado como pessoa, ou seja, como neutra? Por que essa obsessão que chegou a pontos tão abissais que nós vemos num colégio como Pedro II, título de aluno na prova ser colocado como alunas, ou seja, ao invés da vogal temática que identifica o sexo do aluno, você coloca um X para ensinar ali subliminarmente de que não existe essa diferenciação entre meninos e meninas. Por que essa obsessão em desconstruir a ideia de diferenciações entre os sexos? Por quê? Eu tenho aqui na minha mão, para quem insiste em dizer que quem é contra essa bosta nunca leu, o livro Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, da Judith Butler. É esse livro aqui que embasa a teoria queer ou ideologia de gênero. E é aqui que a gente vai encontrar a resposta. É aqui que você vai entender por que de repente se criou essa obsessão na sociedade em fazer com que as pessoas realmente acreditem que não existe nenhuma diferença essencial entre os sexos. Logo na primeira página, ou melhor, no primeiro capítulo, em que ela intitula como sendo sujeitos do sexo, gênero e desejo, e posteriormente eu posso gravar um vídeo só para que você entenda essa noção de sujeito. Na verdade seria aqui uma diferenciação que eles traçam entre sujeito e objeto. O que ela está querendo dizer aqui logo de cara é que você não é um objeto do seu sexo, do seu gênero ou desejo. Ou seja, não é o seu sexo biológico ou seu gênero ou seu desejo que determina os seus comportamentos ou quem você é, mas sim você que é o sujeito do seu sexo, gênero ou desejo. Ou seja, você é quem decide o que você é. Você tem total liberdade de determinar o seu sexo, o seu gênero ou seu desejo. É isso que ela está querendo dizer aqui. E logo de cara, para introduzir a ideia que ela vai apresentar no capítulo, ela traz algumas frases de algumas autoras feministas que buscam introduzir a ideia que ela pretende apresentar de que o sexo biológico, na verdade, não seria uma categoria natural. Presta bastante atenção aqui. Na primeira frase, nós temos aqui a autora Simone de Beauvoir, que inclusive foi citada no Enem, que diz o seguinte: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ou seja, você não identifica uma mulher pelo nascimento quando você olha ali o órgão genital do bebê. Não. Ela se torna mulher ao longo da vida de acordo com as construções sociais que são impostas sobre ela. É isso que ela está dizendo aqui. Na segunda frase, nós temos aqui a autora Júlia Kristeva, ou Kristeva, não sei se é assim que pronuncia, que diz o seguinte: estritamente falando, não se pode dizer que existam mulheres.
Então veja, não sou eu quem estou dizendo que esse povo nega a biologia, as influências biológicas sobre a identidade sexual das pessoas. É ela que está dizendo aqui que estritamente falando, não se pode dizer que existam mulheres. Ou seja, mulheres em essência para essa galera não existem. São apenas construções da sociedade. Depois nós temos uma outra frase de uma outra autora, eu não vou saber pronunciar o nome dela, mas é Luz Irigaray, eu não sei pronunciar esse nome, mas que diz o seguinte: mulher não tem sexo. Então aqui ela está querendo dizer o seguinte, que a mulher pode ser tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Não é o sexo biológico que define se alguém é homem ou mulher. É isso que está sendo dito aqui. E para fechar com chave de ouro, para que você entenda de uma vez por todas a que ponto chega a loucura dessa galera, nós temos a frase de uma autora chamada Monique Wing, que diz o seguinte: a categoria do sexo é a categoria política que funda a sociedade heterossexual. Vou repetir. A categoria do sexo é a categoria política que funda a sociedade heterossexual. Ou seja, meus amiguinhos, para essa galera aqui, homens e mulheres não são frutos da natureza. Não são realidades objetivas que você pode constatar meramente batendo o olho. Para essas pessoas aqui, homens e mulheres são apenas categorias políticas, ou seja, são apenas invenções sociais para estruturar o funcionamento da polis, ou seja, o funcionamento da sociedade. De que forma? Neste caso aqui, por meio de uma estrutura também politicamente criada de família heterossexual. Durante muito tempo, quando as pessoas diziam para mim que esse povo queria acabar com os conceitos de família, que na verdade a intenção do movimento LGBT não era lutar pelos direitos dos gays, mas sim lutar contra a noção de heterossexualidade, quando muita gente falava isso para mim, eu dizia que essas pessoas eram homofóbicas, eram fascistas, que essas pessoas eram loucas, mas cara, são eles que estão falando. Não é o pessoal da direita delirante. São eles que estão dizendo. Na visão dela, o sexo biológico em essência não existe, ou se existe não é importante. Homens e mulheres em essência não existe e heterossexualidade em essência não existem. Agora, se a noção de sexo biológico, homens e mulheres e heterossexualidade são meras construções sociais, o que é que eles estão querendo fazer então? Desconstruir. De que forma? No caso do sexo biológico, colocando o gênero no lugar. Agora, eu pergunto para você, você concorda com isso aqui? Não interessa se você é homossexual, se você é heterossexual, você está de acordo, você consegue realmente estar de acordo que a heterossexualidade é uma mera invenção da sociedade? As pessoas formam famílias heterossexuais por meras invenções, por meras imposições da sociedade para o funcionamento de uma estrutura heteronormativa. Você realmente consegue acreditar nesse tipo de coisa? Ou você, assim como eu, acha que isso aqui é uma loucura que só faz sentido na cabeça de alguém que já está embebido de marxismo cultural? Agora, presta bastante atenção, porque se você, assim como eu, acha que isso é uma sandice, uma loucura que não tem cabimento nenhum, caso você não tenha percebido, essa ideia já está sendo aceita tão naturalmente que, em vários cadastros da internet, a palavra sexo simplesmente desapareceu. A mídia está empurrando essa ideia para você como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pelo que nós pudemos ver aqui, até a Omo, que é uma empresa que faz sabão em pó, aparece enfiando esse tipo de coisa aos pais de crianças. E não somente a Omo, como o Fantástico, a Malhação e todos esses programas da mídia, Encontro com Fátima Bernardes, que na verdade deveria se chamar Encontro com Antônio Gramsci. E, além disso, o governo, que já tentou empurrar essa ideia várias vezes sem sucesso,
mais uma vez está tentando empurrar isso goela abaixo e mais uma vez direcionado às crianças. Porque caso você não saiba, está em processo de votação uma Base Nacional Comum Curricular que vai definir o ensino, os temas curriculares obrigatórios para todas as escolas no Brasil, incluindo as privadas e incluindo as confessionais. Ou seja, isso aqui não somente é um projeto político, como ele já está em andamento. Então, se você não concorda com isso, comece a se engajar, porque esse projeto político já está sendo implantado bem debaixo do seu nariz.